A primeira passagem que eu quero ler é Atos, capítulo 2, versículos 42 em diante, que descreve a igreja dos apóstolos. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e todos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, essa passagem, outra que eu poderia ler aqui com vocês também, seria Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, etc. E diz mais aqui, olha, não havia necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Muita gente pode falar, Rodrigo, isso aqui é o comunismo que deu certo. É o socialismo, não aquele pregado por Marx, mas é o que deu certo. Que igreja maravilhosa. Ninguém tinha propriedade privada, todo mundo vendia suas coisas. Então, se eu fosse aplicar aquela realidade para hoje, eu mesmo já estou errado, porque graças a Deus a casa que eu moro com a Laura não é aluguel, é nossa. Então eu deveria vender essa casa, entregar tudo na igreja, a igreja distribuir para todo mundo. Também não precisava ter carro, era para vender tudo. Esse é o ideal da igreja apostólica. Mas calma, vocês sabem que um dos problemas da igreja, da interpretação bíblica, é quando as pessoas leem os versículos fora do seu contexto histórico. Então, eu vou pegar esses textos de Atos, que muita gente cita por aí, e vou colocar esses textos dentro do contexto histórico. E a primeira pista está em Atos, capítulo 2, eu já li para vocês, verso 46, que diz que os discípulos diariamente perseveravam unânimes no templo. Que templo? Templo de Jerusalém. Tá certo? Então, eles perseveravam no templo de Jerusalém. O que aconteceu aqui? Olha bem, nessa época nem havia igreja cristã ainda organizada como temos hoje. O que havia era o seguinte: Jesus pregou, a maior parte daqueles que aceitaram Jesus como Messias eram judeus. Houve casos em que Jesus curou o endemoniado de Gadara, que não era judeu, a mulher samaritana que se converteu, que não era judia, puramente judia, ela era samaritana. Você tem também a mulher Ciro Fenícia, que Jesus curou a filha dela, que estava endemoniada, o centurião de Roma, o centurião de Cafarnaum, que era um romano. Então, houve casos de pessoas que não eram judeus que se converteram a Jesus, mas, majoritariamente, o séquito de Jesus eram judeus. Os apóstolos eram judeus, Maria Madalena era judia, a Maria, mãe de Jesus, era judia, todo mundo era judeu. Esses judeus, 120 ao todo, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, se reuniram no cenáculo em Jerusalém e receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo caiu entre duas festas que estavam acontecendo. Jesus foi morto na festa da Páscoa, da semana de Páscoa, e o Pentecostes, o Espírito Santo caiu na festa do Sukkot, a festa do Pentecostes, 50 dias depois. Jerusalém, em ambas as situações da morte de Jesus e do Pentecostes, estava apinhada de peregrinos de toda parte que vinham para Jerusalém. Flávio Joséfo diz que Jerusalém chegava a ter 1 milhão de pessoas nessas datas, um número que muita gente acha exagerado, mas ainda que eu fale de 200 mil pessoas, 100 e poucas mil pessoas, você está aumentando exponencialmente o número de pessoas em Jerusalém. Então, as pessoas chegavam, não tinham lugar para dormir, porque não havia rede de hotéis, água bastante para todo mundo. Então, o poder público fazia uma forma de ajudar as pessoas que eram peregrinos que iam para Jerusalém. Uma notinha de rodapé. Político nem sempre ajuda porque tem um bom coração. Mas por ser um político, ele também ajuda. Tá certo? Por exemplo, é só vir as eleições, político começa a distribuir cesta básica, baixar a conta de luz,
dar o donativo para casa. Não é assim, não tem até piadinha sobre isso, não estou jogando indireta para ninguém, porque todo ano é a mesma coisa. Quando tem a época da eleição, os políticos aparecem resolvendo o problema do asfalto na rua, aumentando a qualidade da merenda na escola pública, tudo para ganhar o povo. Naquela época não havia eleição, mas havia critérios populares que, de certa forma, forçavam os políticos a darem benesses ao povo, principalmente para manter o povo calmo. Então imagina Jerusalém apinhada de pessoas, de judeus que vinham de toda a parte do Império Romano, das cidades gregas, que a maior parte dos judeus moravam na diáspora. Então Jerusalém estava repleta de peregrinos, e a última coisa que os governantes romanos ou os herodianos queriam nas suas mãos era uma revolta popular. E o povo, quando está insatisfeito, ou com fome, ou faltando alguma coisa, ou com crise econômica, principalmente crise econômica, o povo derruba um sistema. Lá agora, na guerra do Irã, muita gente está apostando que uma das coisas que vai fazer o regime cair mais rápido do que qualquer míssil americano ou israelense é uma revolta popular a partir da dor que dá no bolso. Se eles conseguirem trazer uma crise econômica para o Irã, o próprio povo faz uma rebelião e derruba o governo, como foi assim na Líbia, como foi assim na União Soviética, como foi na Alemanha, quando essa é outra coisa importante, muitas pessoas da própria Alemanha começaram a lutar na Primeira Guerra Mundial por causa da crise econômica do país. Então nós temos isso em conta. Sendo assim, o templo recebia muitos recursos governamentais para distribuir a quem? Aos pobres. Detalhe, quando eu falo pobre, na época bíblica não havia algo que possamos chamar de classe média, como nós temos hoje. Então havia os ricos e havia o povo, tá certo? E aqueles que estavam abaixo da linha da pobreza. Mas não havia a classe média, pelo menos do jeito que nós temos hoje. Isso é um assunto para outra discussão. Então, olha como é que o templo funcionava como um celeiro popular para ajudar o povo. E de onde que vinham os recursos? Do próprio povo. As pessoas davam o dízimo, davam o imposto anual do templo e davam as ofertas no templo também. E olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 a 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todo o dízimo da tua colheita, e o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva virão e comerão. Então, já na lei de Moisés, estava predito que a cada 3 anos haveria um dízimo especial, diferente daquele dízimo que eles traziam ao fim de cada colheita. É um dízimo extra, um segundo dízimo. E esse segundo dízimo, diferente do dízimo regular, era usado não só para os levitas, mas também para os órfãos, as viúvas, os pobres. Então, lá no templo, na época de Jesus, na época dos apóstolos, vocês estão vendo essa ilustração aí? O sujeito está derramando um monte de moedas em várias sacas. E, de acordo com o Flávio José, parece que havia no templo 13 cofres diferentes. 13 cofres diferentes. E um tipo de cofre era chamado de tamruim, está em hebraico, coloquei em hebraico aqui, ó. Tamruim, a primeira palavra hebraica que está aí, e o outro, kopá. Tanto o tamruim como o kopá eram tipos de ofertas que as pessoas davam para ajudar os mais necessitados. Então ela quer, olha, esse aqui é a minha oferta do templo, esse aqui é o meu dízimo, esse aqui é para ajudar os pobres. Então eu coloco nesse cofre específico. Então os sacerdotes juntavam aquele dinheiro e distribuíam para as pessoas em forma de ajuda humanitária. Outra nota de rodapé. Se o dinheiro era honestamente distribuído ou não, isso aí é outra história. Vou deixar para a sua imaginação. Já havia corrupção na época, muito séria na época do templo. E nessa condição, a gente entende por que os discípulos estavam em Jerusalém no templo. Porque muitos que se converteram, lembra que de uma vezada no Pentecostes, foram 3.000 que batizaram, depois 5.000, e muitos nem voltaram para o seu domicílio, continuaram em Jerusalém junto com os apóstolos. Então, onde as pessoas iam comer? No templo. E naquela necessidade ali, muitos dos próprios apóstolos começaram a pedir os que tinham mais recursos a venderem propriedades e ajudar os cristãos. Por qual razão? Letra A. Sendo eles agora declaradamente discípulos de Jesus de Nazaré,
certamente os sacerdotes não estavam permitindo que essas pessoas se alimentassem das ofertas do templo. Então havia viúvas, por exemplo, que antes recebiam uma pensão do templo. Mas agora que elas se declararam seguidoras de Jesus e foram batizadas publicamente no Pentecostes, que 3.000 pessoas foram batizadas, essas viúvas agora deixaram de receber, porque Jesus era persona não grata, o seu séquito era considerado perigoso pela elite sacerdotal dos saduceus. Então, evidentemente, que aquele judeu que antes era beneficiado pelos recursos vindos do Templo de Jerusalém, ele agora perdeu o recurso porque se declarou seguidor de Jesus de Nazaré. Em virtude disso, a igreja tinha que amparar essas pessoas. E a melhor maneira de amparar é o seguinte: olha, você tem um pouco de dinheiro, vamos ajudar aqui. Entendeu a situação? Então, a situação que eles viviam era uma situação de perda de benefício por causa da fé. Se hoje acontecesse isso no Brasil, por exemplo, todos aqueles que se tornassem membros da minha igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, guardando o sábado, perdessem todo o auxílio do governo, aqueles que são aposentados perderiam a aposentadoria, aqueles que recebem pensão pela morte de um ente querido, de um marido, perderiam esse benefício, perderiam o direito de usar o hospital público. Nós temos que fazer isso, gente. Temos um percentual grande da igreja que agora precisa de nós. Aí vamos nos dividir aqui, nós vamos sustentar os nossos próprios pobres, porque o governo se recusa a fazer isso, uma vez que eles agora são discípulos de Jesus. Uma segunda razão que pode ter levado a igreja a vender esses bens rapidamente é porque eles entendiam que a volta de Jesus estava para os seus dias. E Jesus havia desenhado nas suas pregações o ideal do reino. O João Batista já tinha pregado: quem tiver 2 túnicas, dá uma e fica só com uma. Jesus também falou: o ideal do reino é que vocês amem uns aos outros, que vocês ajudem uns aos outros, que vocês visitem as viúvas. E se Jesus está perto de voltar, e a perseguição já começou, então agora o nosso intento é o reino dos céus. Tanto é que Paulo fala: depois nós, os que estivermos vivos, falando da volta de Jesus, então é porque eles pensavam que havia pessoas que ficariam vivas até a volta de Jesus. Então essa situação fez com que os discípulos começassem a vender tudo. Imagine agora se nós descobríssemos que Jesus vai voltar, ou pensássemos que Jesus vai voltar daqui a 2 anos. 2 anos. Se Jesus vai voltar daqui a 2 anos e a igreja já está começando a ser perseguida, para que eu vou guardar dinheiro da aposentadoria? Eu vou pegar todo o meu dinheiro do banco e vou distribuir. Agora a prioridade é outra. Para que eu vou ficar com essa casa? Eu vou vender essa casa, pegar o dinheiro e vou viver de aluguel. 2 anos? Eu não preciso de casa. Era essa a situação da igreja cristã primitiva. Tá certo?